CoachCast no ar, mais um episódio para você com uma convidada muito especial e tenho certeza que todos vão gostar, uma pessoa super inspiradora, uma profissional de alta qualidade, né? E eu comprovo isso há muitos anos e daqui a pouco vocês vão saber quem é. Antes disso, eu quero agradecer aqui o apoio da camisaria Fascínios. Eu estou vestindo uma camisa branca da Fascínios e essa camisa que eu estou aqui é muito legal porque ela é passa fácil. Então, assim, para quem usa muita camisa social no dia a dia, eu, uma vez a cada 15 dias, boto um terno para ir num compromisso que eu tenho, né, quinzenal. Então, essa camisa é super bacana e o corte da Fascínios, que está aí há 35 anos no mercado, é sensacional. E se vocês quiserem uma camisa igual a essa, ou as outras que eles têm lá, são centenas e milhares de camisas, você entra no site camisariafascinios.com.br, usa lá o código CoachCast que você vai ganhar 15% de desconto. Então, vamos lá, a nossa convidada especial, Renata Mendes, a minha dentista. E aí, quem é Renata Mendes? Tudo bem, Sérgio? Obrigada pelo convite. Olha, Renata Mendes é mãe, mulher, né, esposa, sou casada. Hoje eu tenho uma clínica odontológica de sucesso e comecei como dentista. Hoje estou mais até na fase mais administrativa e gestora, né, aprendendo esse caminho, né, porque não é fácil, né, me formei como dentista. E aí tem uma caminhada, estou nessa caminhada ainda, mais uma curva de aprendizado, mas vamos em frente. Que legal, que bacana. E quantos aninhos já na profissão, Renata? Vou fazer 29. Eita, que beleza. E tem uma carinha de menina, né? Olha que maravilha, assim é bom. Pois é. Ai, que bacana. E nesse tempo todo, a própria odontologia tem se modificado muito. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí, e até para falar disso, né? Que você virou, além de dentista, uma empreendedora, né? Porque quem faz uma gestão do negócio é uma empreendedora, uma empresária de sucesso. Essa clínica da Renata é sensacional. Depois ela vai deixar aqui o endereço, como vocês se conectam, mas tem que ficar até o final do episódio, senão não vai. Muito bem. E por que você escolheu odonto? Conta pra gente o comecinho, né? Como foi o começo da Renata? Olha, eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Então, eu sempre gostei, pensava em medicina, odontologia, gostava muito de psicologia também, né? Essa coisa de um olhar para o outro, de ajudar da melhor maneira. E aí eu fiquei muito entre psicologia e odontologia e acabei optando por odontologia. Acompanhei dentistas na época do vestibular, eu frequentava clínicas para ver como é que era o dia a dia, que eu acho que isso é muito legal, né? Para você ver, uma coisa é você achar o que é a profissão, outra coisa é você viver ali na realidade. E aí me interessei, gostei, e foi um acerto, porque eu amo o que eu faço, sempre gostei, sempre me dediquei, é uma coisa que eu gosto muito. E no final a psicologia também acaba entrando um pouco, porque a gente, enquanto dentista, a gente se conecta muito com o paciente, com a dor do paciente, cada vez mais a gente quer fazer um atendimento mais humanizado, a gente entende o que o paciente está passando, muita gente com dor, com trauma, então, no fundo, a gente acaba até tendo um pouco dessa parte psicológica, desse contato mais humano, e aí hoje eu acho que eu faço um pouco das duas profissões. Ai, que legal, que bacana. E como é que foi, assim, o período de faculdade, porque tem que estudar pra caramba, né? Vamos pensar o seguinte, de repente tem alguém aqui que ou queira cursar a faculdade de odonto, ou queira fazer uma transição de carreira, que as pessoas hoje estão migrando de carreiras. Como é que foi esse período aí para você? Olha, a faculdade foi um período super legal, eu fiz em Bragança Paulista, onde eu morava com os meus pais, eles moravam lá, foi bem tranquilo, eu sempre gostei de estudar, então não tive essa dificuldade toda. Aí logo depois de formada, aí já começam as dificuldades maiores, né? Eu acho que todo dentista, quando se forma, tem um sonho de montar um consultório, trabalhar do seu jeito. É uma profissão que, à medida que você vai envelhecendo, você vai melhorando, né? Você vai criando ali as características dos clientes, eles vão gostando do seu trabalho, aí você vai aumentando a clientela, mas no começo é tudo muito difícil. Então, aí eu digo que quando eu comecei a trabalhar, eu tive bastante dificuldade. Na época, eu não tinha condições financeiras de montar essa clínica, tá? De falar, vou montar o meu consultório, começar do zero e ir trabalhando meus pacientes. Então, eu fui trabalhar para outras pessoas. E aí é bem complicado. Na época tinha muita clínica popular. Hoje eu nem sei se na odontologia tem muita clínica popular. Deve ter, mas eu acho que hoje tem menos. Na minha época eram clínicas horrorosas,
onde você mais desaprendia tudo aquilo que você tinha aprendido do que qualquer outra coisa. Nada de esterilização, sabe? Uma coisa muito ruim. Eu não consegui trabalhar nesses lugares, eu falava, não consigo, era algo muito diferente daquilo que eu queria para mim. Então, eu tive dificuldade nesse começo, em arrumar esses empregos, em clínicas que valorizassem o seu trabalho, né, que você pudesse fazer um trabalho sério. E depois eu acabei conseguindo, mas tive bastante dificuldade. Olha só, então, para quem começa, apesar que hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, né? Porém, todo o custo da odonto é carésimo, né? Uma cadeira é caríssima, sim, muito. os materiais, tudo alto. Tem alto custo, né? E mais do que isso também, a gente, quando sai da faculdade, isso até hoje, tá? Porque eu tenho aqui na clínica muitos estagiários que estão cursando odontologia e fazem estágio aqui comigo. E eu pergunto, como que tá a grade lá? O que vocês têm sobre gestão, sobre uma coisa básica, simples, é como vocês fazem como te ensinarem a fazer uma cobrança do teu honorário, né? Por exemplo, vou fazer uma limpeza, como que eu cobro essa limpeza? Como que eu vou calcular o custo dessa limpeza? E assim, não, mesmo passado quase 30 anos de faculdade, né, muita coisa, não ensinam nada de como fazer sua hora clínica, como cobrar, como fazer a sua tabela, sabe? O que você precisa para montar uma clínica, quais são os alvarás que você precisa, como você monta alguma coisa, não tem nada. Você aprende muito a usar a parte manual, a tratar, você coloca a mão na massa, atende o paciente, vai fazendo as coisas, mas sobre essa parte estrutural, organizar, você não tem nenhuma aula sobre isso. E olha que interessante, eu acredito que em todas as profissões, no direito seja assim, na psicologia, na medicina, não existe aula de gestão e de empreendedorismo, que você precisava aprender, né? Como faz tudo isso, que é muito importante. Exato. Porque chega um momento que você, por mais que você fosse sozinha no teu começo, lá com uma secretária, de repente, uma ajudante, você já tinha que fazer a gestão de pessoas, inclusive, além da gestão de custos. E já é uma empresa. Você já tem um funcionário, você tem uma secretária, uma recepcionista, mais uma pessoa que te ajuda, uma auxiliar, que é o mínimo que se precisa para uma clínica, um consultório mínimo, você já é uma empresa. É verdade. Não, e aí você tem alocação, você tem as despesas recorrentes, você tem as despesas fixas, as despesas com compras de produtos, tem um monte de coisa. Olha que complexo que é. Pois é. Mas mesmo assim, eles não ensinam isso na faculdade, não ensinam, e não tem essa matéria, não tem nada nesse sentido. Olha só que interessante, hein? Quem sabe eu ofereço uma matéria de gestão de clínicas odontológicas lá na faculdade. Sim, seria muito bem-vindo. Seria legal, hein? Necessário, muito necessário. Muito bacana, muito bem. E você lembra de algum perrengue, assim, no comecinho da carreira, que, imagina, né, você começando, né? Perrengue com o paciente, algum erro, algum aprendizado muito grande? Olha, assim, de repente, quando você ia fazer uma cirurgia, você começava a fazer aquela extração, às vezes não dava conta, um dente difícil, precisava, às vezes, de uma ajuda, né? Mas, assim, eu sempre tive muita sorte, sempre trabalhei com pessoas bacanas, dispostas a me ensinar, a me ajudar. Eu acho que é por isso também que eu faço isso aqui na clínica até hoje, porque é interessante que você ajude, né? Sai cru. Sim. Não, mas você aprendeu a fazer. A minha faculdade exigia muita coisa. A gente tinha que ter uma carga horária, em muitos casos clínicos, para poder se formar. Era uma faculdade muito legal. Só que, mesmo assim, o dia a dia com o paciente é complicado, né? Você acaba vendo que é uma cárie, que é isso, que é aquilo. Mas é que quando você pega um paciente, você junta tudo, né? E você tem que fazer um diagnóstico ali geral daquele paciente. Mas eu sempre tive bastante sorte. Trabalhei com pessoas bacanas e sempre não tive, assim, nenhuma história muito complexa. Que coisa boa, né? Que não teve nenhum perrengue, assim, nenhum errinho daqueles que te causou um pânico. Acho que tive uma vez uma paciente que passou mal, caiu a pressão, e aí a pressão baixou, e aí a gente tinha na frente da clínica um consultório médico, a gente acabou chamando um colega, ele veio e aí ajudou ali, mas também foi algo que só baixou a pressão mesmo, voltou rapidinho, mas aí... tudo bem. Ela deu uma desmaiada, mas voltou rapidinho. Mas aí pode ser até por medo, né? E na verdade a odontologia tem muita gente com medo, né? E aí toma um pouco de anestesia, às vezes não se alimentou direito, começa a ficar tenso, nervoso. Olha que interessante isso, né? O que me deixa tenso
quando eu vou para a sua cadeirinha, é aquele barulhinho. Aquele barulhinho é o pior. O dia que eles inventarem um negócio que acaba esse barulho, vai ser sensacional. E, na Mas é muito verdade, a difícil, cadeira, né? a posição, tudo, você fica meio refém, né? Você está É, ali deitado, onde você não tem muito para onde fugir, né? E aí tem uma pessoa ali praticamente em cima de é muito você. interessante. Então, é uma sensação meio complicada. Eu tenho muita É noção do que é verdade. difícil para o paciente passar no dentista, por É, todas as outras coisas também. O barulho, a invasão, dor, é é, bastante, é complexo. A nossa profissão não é fácil. é verdade, não é fácil. Não, e depois tem essa questão, acho que você tocou num ponto bacana aí, que é o link que a gente pode fazer com a tua própria saúde, a saúde da tua coluna, que vocês passam aí, às vezes, 10, 12 horas numa posição extremamente Sim, desconfortável. Como fazer para não deixar isso afetar? é exercício físico. Ah, eu tive já há muito tempo atrás, eu tinha algumas dores, travava a coluna, aí eu tinha que parar de trabalhar, cancelar atendimento, procurar massagista e tal, para poder voltar para o lugar. E aí eu descobri que não existe odontologia sem esporte, você tem que fazer alguma coisa. Ah, Tá? Então eu faço atividade física diária, senão não dá conta do tranco, não. porque não é fácil aquilo ali, Não, né? Fico imaginando. Fica ali naquela posição super desconfortável, com as mãos ali o tempo todo. sim, Ah, torta, né? Você fica torto para atender. Porque ainda não inventaram um negócio para que você fique tranquila, não tem como também, né? Aí só exercício físico para ajudar. Uhum. E funciona. Legal. Depois que eu comecei a fazer com regularidade, eu não tive mais nenhum, nada, nunca mais travei. Ai, que legal. É porque aí você fortalece bem. É, Legal. E se você tivesse que começar de novo, você começaria pelo odonto? começaria. Eu gosto muito da odonto. Eu Legal. acho Você que a faria de gente. novo, então. É, Faria. é, é uma profissão muito bacana quando você devolve a autoestima, devolve função. Tem gente que pensa, ah, não, nós vamos tratar aqui da cárie, da dor, ai, que coisa, quem que vai gostar de fazer isso, né? Mas eu acho que a odontologia ela tem muito mais que isso. Você Ah, trabalha a autoestima da pessoa, trabalha é assim, verdade. situações profundas mesmo, às vezes você escuta cada história aqui, que a pessoa relaciona com a falta do sorriso, com a falta de dente, né, com é muito desconfortável não poder comer direito, né, então a gente Uhum. trabalha com isso. Essa é a parte da odontologia que eu mais gosto, que é a de reabilitação. Aí sim você vê realmente uma transformação, e você vê que a pessoa, ela se transforma muito, quando ela fica com o sorriso pronto, e feliz ali, é muito legal trabalhar com isso. Eu não teria outra profissão para escolher. Que bacana. E você uniu aí o útil também ao que você gostaria de ser psicóloga, né? Porque tem um pouquinho de psicologia. Olha que Sim. interessante isso aí. E por que não fazer psicologia agora? Não, agora já estou com a gestão, que já está me dando bastante trabalho, né? Principalmente a gestão de pessoas, É porque verdade. eu venho de uma clínica pequena, era eu e a minha irmã recepcionista, e só nós duas e tal. E a gente foi aumentando, e hoje a gente tem muito funcionário, e dentistas que trabalham comigo, né? Então, essa parte de gestão é um desafio muito grande. É verdade. Mas você vê que grandes gestores, assim, grandes profissionais da área de saúde, que viraram os gestores, ficaram muito gigantes, né? Porque tínhamos aí aquele que era médico que fundou a Amil, né? Eu não lembro o nome dele, ele já faleceu, inclusive. Tem outros exemplos aí no Brasil que viraram monstros da saúde, viu? Quem sabe você não Sim, é a próxima aí. tem que estudar bastante, né? Porque É, realmente é como se eu estivesse mudando de profissão, né? Apesar de estar é bem verdade. atuando bastante ainda na odontologia, eu atendo, eu faço avaliações, eu que monto o plano de tratamento do paciente. Mesmo assim, eu ainda estou trabalhando como dentista, mas eu tenho que Sim, ter um olhar para esse lado. que legal. E quando é que foi que você virou a chavinha para começar a empreender também, além de ser só uma boa técnica, né? Que enquanto dentista apenas você é uma boa técnica. E depois você começou a olhar para um olhar de negócio mesmo. Olha, começou quando eu tive o meu segundo filho, o Miguel, né? Eu comecei a fazer alguns cursos de gestão e tudo, mas depois eu deixei de lado, porque acabou que eu estava grávida e teve os primeiros anos dele, e aí eu comecei a deixar de lado, não me voltei muito para isso. E aí, na pandemia, a gente teve uma mudança, uma virada de chave grande, né? Por conta de que as pessoas não queriam atender e com toda a razão, né? O dentista foi Sim. quase que o último profissional da área da saúde que foi vacinado, tá? Todo mundo era vacinado, até o educador físico e o dentista meio que lá para trás.
Então, os dentistas ficaram apavorados, porque se tinha algum lugar com mais risco para o Covid do que o consultório odontológico, eu desconheço, né? A pessoa tirava a máscara, a pessoa falava, era verde outros para tudo quanto é lado. Então, eu comecei a atender muita gente, né? A gente se preparou para atender, né? Se organizou de todas as maneiras, de segurança, tudo. Tem dia que eu trabalhava, parecia um ET, assim, toda uma roupa de astronauta. Eu tenho até esses retratos, que eu guardei essas fotos. E aí, a gente começou a atender muita gente aqui do bairro. Por quê? Porque nenhum dentista queria atender. E a clínica não fechou. Ela fechou quando mandava fechar, mas, pode abrir, a gente abria. Enquanto que as pessoas fecharam e fecharam. A gente abria e fechava e ia seguindo. E aí, então, eu comecei a ter muito paciente. E eu comecei a falar, gente, a clínica começou a crescer. Olha que loucura, na pandemia e pós-pandemia. Olha só que e legal. E aí a gente começou a reformar a clínica, atender mais gente, a fazer mais curso, pegar consultoria odontológica, e aí começou a trabalhar marketing, que era uma coisa que a gente não fazia, né? Eu trabalhava muito boca a boca. Então as pessoas vinham atrás de mim porque outra pessoa falava, um pouco do Google, né? Que a gente trabalhou, tudo, mas pouca coisa. Aí hoje não, a gente trabalha mais fortemente o marketing. E aí, uma consultoria odontológica mesmo que nos ajuda. E aí foi embora. Aí cresceu. Ai, que bacana, que bacana. Tem muitas pessoas hoje aí trabalhando? Tem, nós somos em 6 dentistas. Ah, que bacana, é bastante, né? É, bastante. E atende em quantas pessoas em média por mês, assim? Ah, Sérgio, acho que umas por semana, acho que vai umas quase 80. Quase 80, então mais ou menos umas 300 pessoas por mês. Caramba, né? É bastante coisa, né? Olha que legal. Uau. E antigamente você sozinha era 5, 6 por dia? Só. Porque o dentista ele é complicado, ele tem muito limite ali, né, de agenda. Então você bota aquela agenda, legal. E aí você está limitado àquilo. À medida que você multiplica, replica e tem pessoas para atender para você, você pode transformar as agendas em outras coisas, né? E aí vem a dificuldade também, achar alguém que tenha a sua linguagem, que fale a mesma língua, que trabalhe do mesmo jeito, que tenha a mesma empatia, o mesmo cuidado. Aí começa esse desafio. Aí é o desafio da cultura empresarial, na verdade. Né? A cultura da sua corporação, digamos assim, independente do tamanho dela. Para que todos trabalhem da mesma maneira, porque é difícil, imagina um paciente ter um atendimento comigo de um jeito, aí ele vai passar com outro dentista e ela não é do mesmo jeito. E aí sente, né? Eles sentem a diferença. Inclusive, é difícil, às vezes, você passar esse paciente para outra pessoa. Você tem que passar e essa pessoa tem que ser muito parecida comigo e com aquilo que eu pratico. É verdade. Não, os valores da clínica também, né? Bem legal. Sim. E todo mundo tem que estar na mesma vibração, digamos assim. Sim. Isso é muito importante. Que legal que você está... Os funcionários também, né? A recepcionista, o SB, até a pessoa de limpeza, todo mundo tem que estar simpático, agradável, acolhedor. É verdade. E depois que você virou essa chavinha aí, virou uma empresária, né, uma empreendedora, teve algum problema bem grande assim que você teve com pessoas que foi difícil de resolver? Olha, já tive eu que demitir algumas pessoas, né? Falar que não estava agradando, exatamente por esse motivo. Eu acredito que isso é que eu sou muito controladora, então eu participo muito dos processos, né? Nada aconteça aqui que eu não saiba. Então eu fico em cima, até demais às vezes. Também é uma outra coisa que eu também às vezes preciso aprender a me recolher. É verdade. Porque às vezes você fica ali, né? O que está fazendo? O que está fazendo? É verdade. E aí, mas eu fico muito em cima. E aí, nunca aconteceu nada, graças a Deus, com um paciente que tenha dado errado. Mas muito também pelo meu controle. Quando eu percebia que, às vezes, não era do jeito que eu atendia, ou não era com o mesmo carinho, com a mesma atenção, dentista mais grosseiro, sabe, ríspido, já troca e acabou. É assim, não importa, em primeiro lugar, tem sempre o paciente. Que legal. Muito bom. Olha que interessante. Você trouxe várias reflexões, inclusive um ponto de melhoria seu, e isso eu acho fantástico, porque isso demonstra que você tem um nível bom de autoconhecimento. Que a gente, como, né, quando tem uma empresa, quando é empreendedor, tem que se conhecer, tem que se olhar e também ver onde é que é a limitação, né? Porque, assim, vamos pensar o seguinte, cresce mais. Você tem 50 dentistas, impossível você controlar tudo. Ou seja, aí você vai ter que ter um processo bem definido, essa cultura muito bem estabelecida para que as pessoas entendam isso. E que um seja
o suporte do outro, digamos assim. Olha que legal. Sim. E esse eu acho que é a tarefa mais complicada e a mais exigida, né? Porque você tem que realmente estar bem de olho em tudo isso, né? É Eu verdade. até falo aqui para todo mundo, aqui uma coisa bem assim que a gente tem na clínica, que é bem forte, não adianta o dentista, eu faço um bom trabalho, meu trabalho é excelente. Isso não é nenhum diferencial, isso é obrigação do dentista, faz até Obrigação. juramento, sei lá o quê. Isso é uma obrigação. O diferencial é o modo como você vai atender esse paciente. É a escuta, é o carinho, o cuidado, paciente idoso quer atenção, quer cuidados maiores, são carentes. É o jeito como você vai atender e como você vai conquistar e como vai ser a jornada desse paciente aqui na clínica. De nada importa, aliás, importa muito, isso é o mínimo, é entregar com qualidade. Mas isso aqui não é diferencial na minha clínica, não, isso é obrigado, é obrigatório. E como eu conheço e frequento, né, a cada 6 meses eu vou aí na clínica, é muito legal que eu passei por todas essas fases, assim, eu vi todo esse crescimento ali do consultório, que era antes naquele outro lugar, e agora está num lugar novo, super legal. Quando a gente entra, então eu sou uma prova viva, né, de que realmente tem um clima muito gostoso aí. Tem um atendimento diferenciado, tem um ambiente gostoso, né? Dá para sentir que existe isso que você transmite aí, Renata, e parabéns por isso. Muito obrigada. Eu acho que esse é o desafio de crescer, né? É você crescer mantendo a qualidade. Porque às vezes É tem um isso. crescimento, e ele pode ser grande, mas se você não mantiver essa qualidade, não vai se sustentar. É verdade. E como é que é o teu processo, assim, para manter essa qualidade com todos? Você faz reuniões semanais, Faço mensais? reunião semanal com toda a equipe, faço mensal com os dentistas, né? Tá. Temos grupos ali onde a gente coloca, mas principalmente a reunião com os profissionais. Toda semana, segunda-feira, no horário do meio-dia, toda a equipe está sentada e a gente faz reunião sem exceção. Não existe, não Que aconteceu, legal. está chovendo, nada. Toda segunda-feira temos a reunião para Chova ou faça alinhar, sol. essa clínica e para ver o que está acontecendo, quais são as reclamações, quem está gostando, como pode melhorar, sugestões são bem-vindas, mas tem isso. E aí também tem o gestor de marketing que faz reunião com o pessoal do marketing. Aí tem a gente tem um psicólogo que faz gestão também com cada funcionário da equipe, para ver como esse Legal, funcionário está se sentindo aqui. Se está acolhido, se está se legal, sentindo bem, se está tudo ok, como é que está a liderança, pesquisa de clima. A que gente leva bem a legal, sério Renata. isso. Uau, tá grande esse negócio aí, hein? Tem até pesquisa de clima, muito Tem. bem, que legal, que Não é muita bacana. vezes você lê e fala, precisa melhorar. Mas é interessante, né? Porque você tem que Não, saber mas é como um está, né? processo contínuo, a melhoria é contínua. É você fazendo isso que você está fazendo, tem que fazer as reuniões semanalmente, tá ali, tá sempre procurando entender, né, como fazer para melhorar. Sim. Os desafios não são poucos, né? É. Não, é bastante. É o que eu acho mais difícil mesmo. Não é nem até, às Uhum. vezes, lidar com o paciente. Isso aí eu acho que a gente até tira de letra, viu? Pelo Uhum. meu tempo de clínica. Renata, tem uns casos mais difíceis. Você sabe resolver. A gente tem experiência para resolver casos muito difíceis. A questão toda é essa gestão de pessoas. É, para mim, o Sim, maior desafio. é verdade. Sabe que em qualquer lugar, eu dei aula de empreendedorismo uma época e assim, uma pesquisa que eu fiz com o público-alvo que eu ia dar aula é justamente isso, porque assim, tecnicamente, vender, trazer o paciente, no seu caso, fazer a gestão, isso é fácil, gestão de números, isso é fácil, porque são dados, né? Com pessoas não são dados, são emoções. Pessoa tem emoção, então é diferente, né? Não é um robô, né? Com o robô é mais fácil de fazer, porque é comando, né? Você dá um comando, ele responde pelo comando. As pessoas nem sempre, né? Elas têm outras questões com elas. Sim, a gente tem uma dificuldade de equipe também. Eu acho que contratar pessoas é algo que está bem complicado hoje em dia, pelo menos é o que eu escuto por aí. Eu sinto Sim, isso e com os meus colegas também, e mesmo às vezes nem da área odontológica, outras áreas, eu vejo que sim. isso é uma questão muito importante. É você contratar esse funcionário, se manter, ter motivação para ficar, vestir a camisa, ter um plano de carreira, que é tão importante também, para que ele sinta que aqui ele vai ter crescimento. Então, todos É, esses cuidados também a gente procura ter. é verdade. Não, e a contratação realmente, assim, o mercado de trabalho está muito esquisito. Hoje mesmo, né, que a gente está gravando, eu li uma matéria que 24%, 24%, se eu não me engano, de pessoas
entre X e Y idade lá, bem novos, não trabalham no Brasil. Ou seja, é assim, vamos pensar, pessoas de, acho que era 21 a 24 anos, então não trabalham e nem procuram um emprego. Então tem esse desafio também, que é o desafio dos pais, dos familiares dessas pessoas, que tem que incentivar, e da questão da educação, você tem que incentivar essas pessoas a procurarem coisas que Sim, sejam boas para eles. Então sim. não Eu é acho que esse é fácil. a gente está numa fase difícil mesmo de É, problemas com pessoas, de sim, encontrar sim. e de contratar. Então tem que trazer, na verdade tem que contratar, né? Você precisa de gente para trabalhar, né? Principalmente quanto mais você cresce, Sim. Precisa dos braços, né? precisa dos braços. E me diz um negócio, como é que você se mantém atualizada, né? Porque a odontologia é algo que é muito dinâmico. Como é que você faz para se manter sempre atualizada? Está sempre fazendo curso. Por exemplo, agora a gente adquiriu um scanner, e o scanner é algo que a gente, não sei se você já viu alguma vez. Viu. Já Aquele que vi. escaneia tal, e você Sim, sim. faz mais aquela moldagem, né? Aquela Isso. moldagem horrorosa, esperando endurecer, com aquelas massinhas que dá ânsia. Esse foi uma evolução legal na Pô, odontologia. bacana. Foi legal, isso foi uma coisa bem bacana. E agora a gente usa o scanner, mas assim, para nós, para mim, que é difícil, porque a gente não tem ideia de como usar. Então, estamos fazendo curso, estamos indo em congresso, estamos estudando, entendeu? Levo a equipe para fazer o curso, para todo mundo aprender a usar. Então, a gente está sempre procurando novas formas Legal. de aprendizado. E você, principalmente, além de ter que continuar se regenerando, e reaprendendo coisas, né, como técnica, como dentista, você tem que constantemente melhorar a sua gestão de pessoas. Sim, e aí também tem cursos, congressos disso, consultoria, tem encontros com outros colegas para poder, tem um grupo de dentistas que a gente se ajuda bastante, conta Ah, que experiência do que está legal, dando certo, o que não está dando certo, mas é o tempo todo pensando no negócio, é algo bem que assim. legal. Hoje em dia eu considero que eu acho que eu trabalho mais do que quando eu era mais nova. Eita, Eu acho que eu estou numa fase de bastante trabalho. aham, que legal. Mas ainda tem muito para trabalhar, né? Ah, sim, né? Temos que trabalhar, né? Lógico, é gostoso. Não tem jeito, né? Mas você tira férias de vez em quando? Tiro. Tira Que férias, sai com bom. a família, viaja, bem Isso equilibrado, aí. não, tá tudo Sim, equilibrado. sim. Tem que ser, né? Não, Porque tem que ser. senão tem que ter É, prazer também, tem que também ter aquele momento que você tem que desligar, né? Que é é, importante também, porque só pensar em negócio, no negócio, falar sobre o negócio, também não é uma balança desequilibrada. Então, eu procuro me desligar, quando eu vou para algum lugar diferente, eu esqueço um pouco da uhum, clínica, me desligo até o celular, né? Também é que um exercício legal. que eu estou fazendo, porque antes eu viajava e ficava, como estão as coisas aí? Como está o paciente? Vocês viram isso? Aí agora, hoje, não. Hoje deixo isso, deixo o gerente tocando, assim, e eu vou viajar e esqueço de tudo. Ótimo, que legal. É um desprendimento também, um aprendizado que você tem que ter, Sim, principalmente que você que sempre foi a dona, né? Chega um determinado momento que você tem que parar de controlar tudo isso, senão você enlouquece. sim, e não descansa, e aí volta também, daí você Volta não mais para, cansada, né? isso, e volta E às vezes sem aí, aquele ânimo, né? É legal sair, viajar, voltar, é legal também, mas voltar com a cabeça descansada. voltar com a mão leve, né? Para não É, acontecer nada aí na boca de alguém, né? com certeza. Que legal, Renata. A gente está se encaminhando aqui para o finalzinho. Foi um bate-papo super gostoso, né? Ah, que bom. E assim, entender um pouco como é que é essa dinâmica sua de trabalho, para que a gente consiga inspirar as pessoas aqui, porque esse teu ramo aí me chamou a atenção quando você falou da questão psicológica mesmo, né? da questão da estética, né? Da questão da felicidade que traz as pessoas com um bom sorriso. Olha que Sim. interessante. Isso tudo às vezes traumatiza muito mais do que a gente pode imaginar, sabe? Uhum, Olhando uhum. assim, fala, mas tal coisa, mas tem muita coisa envolvida com sorriso, com dente, com boca, com mastigação, muito trauma que o paciente às vezes leva por anos, e resolver Sim, isso é uma forma de virar uma página que ali e mudar de legal. vida. Olha que bacana. O Brasil é um país que cuida dos dentes, assim, né, como um todo? Então, o Brasil é engraçado porque tem muito dentista, né? É, Mas assim, eu acho que culturalmente a gente normalmente dá valor para o dente. É um tá. país que dá muito valor, que investe, que tem tecnologia, os dentistas são bem formados, trabalham muito bem, né?
mas ainda precisa melhorar bastante, né? Para que toda a população tenha acesso. Ah, Hoje sim. popularizou mais, o implante é mais acessível, o aparelho Sim. Também é mais acessível. Eu acho que aos poucos tende a crescer mais. A odontologia cresceu e eu acho que tem ainda muito crescimento pela frente. Então, que tenham muitas oportunidades para espalhar esse RM aí pela cidade de São Paulo e, de repente, pelo Brasil, hein? Quem sabe? Que legal, Eu Renata. tenho esse sonho, sim, de ter outras RMs. Olha, que bacana. Isso não é tão difícil de realizar, não. Tenho Deixar certeza essa aqui disso. bem redonda, né? Com a prateleira Isso, é. bem redondinha, certinha. Aí, quem sabe, É montar isso aí. outras, né? Com De mesma repente, qualidade, isso. entrega, preocupação com o Aí você paciente. tem que fazer um exercício de desprendimento maior ainda do Maior controle. ainda, vai ser mais, um desafio ainda maior. É verdade. Bota as pessoinhas com máscaras de RM em todos os lugares. Assim, ó, aqui é o padrão. Mas Que mas é um maravilha. trabalho muito legal. E eu imagino que quantas pessoas a gente poderia atingir. Hoje a gente atinge bastante gente, mas imagina se Aham, tivesse mais unidades. é Quanto mais verdade. a gente poderia fazer. Com certeza. Maravilha. Então, Renata, super obrigado aí pela tua presença aqui no CoachCast. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente aqui, Ah, que bom. tanto com a tua história e com o teu sorriso. Tá certo, então, eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu, super obrigado. Obrigada.